Antes de dar descarga no vaso sanitário, vale a pena parar por alguns segundos e observar. Pode parecer estranho falar disso, mas o que sai do seu corpo pode revelar sinais importantes sobre a sua saúde, especialmente depois dos 50 ou 60 anos. Muitos médicos relatam que já ouviram a mesma frase diversas vezes de pacientes que descobriram doenças intestinais em estágio avançado. Eu tinha notado algo diferente nas fezes meses atrás, mas achei que não era nada. Esse detalhe que parece pequeno pode ser, na verdade, um dos primeiros avisos do organismo de que algo não está certo. O intestino costuma enviar sinais silenciosos muito antes de surgirem sintomas como dor ou fraqueza. Mudanças na aparência das fezes podem aparecer meses ou até anos antes de um problema mais sério ser descoberto em exames. Por isso, observar cor, formato e consistência pode funcionar como uma espécie de checagem diária da saúde intestinal. É como se o próprio corpo estivesse mostrando pistas do que está acontecendo dentro dele. O problema é que a maioria das pessoas simplesmente não olha. O hábito é automático: usar o banheiro e dar descarga imediatamente. Só que ao fazer isso, muitos acabam descartando um possível sinal de alerta que poderia ajudar a detectar um problema cedo. E quando falamos de câncer de intestino, descobrir cedo faz uma enorme diferença nas chances de tratamento e recuperação. Neste vídeo, você vai entender quais características nas fezes merecem atenção, quais mudanças podem indicar que algo não está funcionando bem no intestino e por que médicos recomendam observar esses sinais com mais cuidado, especialmente na terceira idade. Pequenos detalhes podem trazer informações muito importantes sobre a saúde do seu corpo. Quando os médicos querem entender como o intestino está funcionando, eles prestam atenção em 3 aspectos muito simples: a forma, a cor e a frequência das evacuações. Esses detalhes podem parecer banais no dia a dia, mas dentro da medicina, eles são considerados pistas importantes sobre o que está acontecendo no sistema digestivo. Muitas vezes, pequenas alterações nesses padrões podem indicar desde mudanças na alimentação até problemas que precisam ser investigados com mais atenção. Existe inclusive uma referência médica chamada Escala de Bristol, utilizada para classificar os diferentes tipos de fezes. Ela descreve formatos que vão desde pequenas bolinhas muito duras, geralmente associadas à prisão de ventre, até fezes completamente líquidas, que podem indicar diarreia ou trânsito intestinal acelerado. O padrão considerado saudável costuma ser aquele em que as fezes têm formato bem formado, macio e fácil de eliminar, parecido com o formato de uma banana. A cor também diz muito sobre o funcionamento do organismo. O tom marrom é considerado o padrão saudável, porque surge durante o processo normal de digestão, quando os alimentos se misturam com a bile produzida pelo fígado. Esse processo transforma a bile e dá às fezes a coloração característica que indica que a digestão está acontecendo de forma adequada. Além disso, os médicos também observam a frequência das evacuações. Algumas pessoas evacuam todos os dias, enquanto outras têm um ritmo natural de um dia sim e outro não. O mais importante não é exatamente a frequência, mas sim perceber mudanças repentinas no padrão habitual. Quando alguém passa vários dias sem evacuar ou começa a ter alterações frequentes no funcionamento do intestino, isso pode ser um sinal de que algo no sistema digestivo precisa de atenção. Esses 3 fatores, forma, cor e frequência, funcionam como indicadores simples da saúde intestinal. Por isso, observar essas características no dia a dia pode ajudar a identificar alterações precocemente e procurar orientação médica antes que um problema se torne mais sério. Existem algumas mudanças específicas na aparência das fezes que os médicos consideram sinais de alerta e que nunca devem ser ignoradas, principalmente após os 50 anos. Uma das primeiras alterações que merece atenção é quando as fezes passam a ficar muito finas, estreitas, parecendo um lápis ou uma fita. Quando isso acontece com frequência, pode indicar que algo está dificultando a passagem das fezes dentro do intestino. Em alguns casos, pode ser apenas falta de fibras ou inflamação, mas também pode indicar que existe um crescimento anormal no intestino, como um pólipo ou até um tumor em desenvolvimento.
Outro sinal que sempre exige investigação é a presença de sangue. Quando aparece sangue vermelho vivo no papel higiênico, na superfície das fezes ou misturado a elas, Muitas pessoas acreditam imediatamente que seja apenas hemorroida. de fato, às vezes pode ser algo simples, mas os médicos alertam que sangue nas fezes nunca deve ser ignorado. Ele também pode indicar sangramento no intestino causado por pólipos ou câncer coloretal. Por isso, sempre que esse sinal aparece de forma repetida, é fundamental procurar avaliação médica. Existe ainda um tipo de fezes que os médicos consideram um dos sinais mais preocupantes. Fezes muito escuras, quase pretas, com aparência semelhante a piche ou carvão. Esse tipo de fezes é chamado de melena e geralmente indica que existe sangramento na parte superior do sistema digestivo, como o estômago ou o intestino delgado. O sangue passa pelo processo digestivo e acaba deixando as fezes com esse aspecto escuro e pegajoso. Quando isso acontece, é considerado um sinal de emergência médica que precisa de avaliação imediata. O mais importante é entender que nem toda mudança significa automaticamente câncer. Existem várias causas possíveis para alterações nas fezes. Porém, quando a aparência muda de forma persistente ou vem acompanhada de outros sintomas, isso é um aviso de que algo precisa ser investigado. Observar esses sinais com atenção pode ajudar a identificar problemas em fases iniciais, quando as chances de tratamento e recuperação são muito maiores. Além da aparência das fezes, outra coisa que merece muita atenção são as mudanças no funcionamento do intestino. Muitas pessoas passam anos com um ritmo intestinal parecido, evacuando em determinados horários ou com uma frequência que já é normal para o próprio organismo. Quando esse padrão muda de forma repentina, principalmente em pessoas mais velhas, isso pode ser um sinal de que algo no intestino precisa ser investigado. Um exemplo comum é quando a pessoa começa a alternar entre prisão de ventre e episódios de diarreia sem uma explicação clara. Essa mudança pode indicar alterações no funcionamento do intestino e, em alguns casos, pode estar relacionada a inflamações ou obstruções dentro do cólon. Quando esse tipo de alteração persiste por várias semanas, os médicos recomendam procurar avaliação para entender a causa. Outro sinal que muitas pessoas ignoram é a sensação constante de que o intestino não esvaziou completamente. A pessoa vai ao banheiro, mas continua com a sensação de que ainda precisa evacuar. Esse sintoma pode acontecer quando existe inflamação ou alguma alteração no intestino que impede o funcionamento normal do sistema digestivo. Também merece atenção quando a pessoa passa vários dias sem evacuar, principalmente se isso não era comum antes. O intestino preso prolongado pode causar desconforto, inflamação e, em alguns casos, pode estar relacionado a alterações mais profundas no funcionamento do intestino. Quando esse quadro aparece acompanhado de dor abdominal, Perda de peso ou cansaço excessivo, é importante procurar orientação médica. o ponto mais importante é perceber mudanças no padrão normal do próprio corpo. O organismo costuma manter um ritmo relativamente estável ao longo dos anos. Quando algo muda de forma persistente, o corpo está enviando um sinal de que merece atenção. Ignorar essas mudanças pode atrasar o diagnóstico de problemas que poderiam ser tratados de forma muito mais simples se fossem identificados mais cedo. Depois de entender os sinais que o corpo pode mostrar, a pergunta mais importante é: o que podemos fazer para proteger a saúde do intestino? A boa notícia é que muitos cuidados começam com hábitos simples do dia a dia. O intestino funciona melhor quando o corpo se movimenta regularmente, quando a alimentação é equilibrada e quando o organismo recebe fibras suficientes para manter o trânsito intestinal funcionando de forma natural. Pequenas atitudes repetidas diariamente podem fazer uma grande diferença ao longo dos anos. Uma das recomendações mais importantes dos médicos é manter uma alimentação rica em fibras. Alimentos como frutas, vegetais, aveia, sementes e grãos integrais ajudam o intestino a funcionar melhor e facilitam a formação de fezes com consistência saudável. As fibras
também ajudam a alimentar as bactérias boas do intestino, conhecidas como microbiota intestinal, que tem um papel fundamental na digestão, na imunidade e até na proteção contra inflamações no organismo. Outro ponto essencial é manter o corpo em movimento. Quando uma pessoa passa muito tempo sentada ou com pouca atividade física, o intestino tende a funcionar de forma mais lenta. Caminhadas leves, atividades domésticas ou exercícios moderados já são suficientes para estimular o movimento natural do intestino e ajudar na eliminação adequada dos resíduos do organismo. Também é importante lembrar que, a partir de certa idade, Os exames preventivos passam a ter um papel fundamental. médicos recomendam que pessoas a partir dos 50 anos, ou até antes, dependendo do histórico familiar, realizem exames de rastreamento, como a colonoscopia. Esse exame permite identificar e remover pequenos pólipos antes que eles se transformem em câncer, funcionando como uma forma de prevenção e não apenas de diagnóstico. O mais importante é entender que cuidar do intestino não significa viver com medo, Mas sim prestar atenção aos sinais do corpo e adotar hábitos que favoreçam a saúde. Pequenas mudanças no dia a dia, somadas à observação dos sinais que o organismo oferece, podem ajudar a prevenir problemas e garantir mais qualidade de vida ao longo dos anos.